Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da nossa profissão. Eu resolvi, com os materiais que eu venho sempre ouvindo, vendo e vivenciando na nossa área, eu resolvi separar algumas coisinhas pra gente bater um papo em relação ao meu ponto de vista. Não importa se você é arquiteto, designer de interiores. Eu separei algumas questões que eu mesma venho passando aí ao longo da minha trajetória pra gente discutir por aqui. Então, eu percebi que assim, não importa se você é uma pessoa que tem projetos maravilhosos e que você é extremamente criativa e é reconhecida por isso. A gente sabe que quem tem essa tendência a ser criativo demais, às vezes vai falhar na parte administrativa. Então, eu queria trazer esse ponto pra gente discutir um pouquinho, porque eu venho sentindo que às vezes faltam processos que fazem com que talvez os profissionais aí falhem em algumas questões. Então não importa muito se o seu processo criativo vai muito bem. Às vezes não é esse o problema. Às vezes é porque você está falhando um pouquinho nos seus processos. Então vamos destrinchar é uma palavra difícil de falar. Então vamos detalhar um pouquinho mais esses processos? Não importa se você tem um escritório físico, lida com equipes, paga aluguel ou se você está trabalhando da sua casa. Eu mesma comecei trabalhando de casa, né? Fiz home office, a nossa área ela tem essa vantagem, mas eu acho que o que importa mesmo é que você seja profissional. E o que significa isso, né? A gente falou um pouquinho de ter processos. Então eu separei algumas coisas que eu acho que muitas vezes falta na nossa área e que eu queria bater esse papo para que a gente pudesse não só se unir, mas para que nós pudéssemos ser reconhecidos aí profissionalmente e não só como um hobby, como um trabalhinho aí que as pessoas vão pedir dicas, né? Uma dica de decoração, enfim. Não, então quanto mais profissional a gente for, mais nós vamos ter esse reconhecimento. Acho que quando você fecha um projeto, a primeira coisa que tem que estar acontecendo muito bem é o seu contrato. E quando a gente fala de contrato, eu entendo que ele tem que ter uma assessoria mínima de um advogado. A gente não pode pegar um contrato da internet e achar que, por exemplo, as cláusulas que estão ali vão servir para o seu formato de trabalho. Então, acho que um contrato bem feito para deixar claro para o teu cliente as suas obrigações, como que você trabalha, é fundamental até para que juridicamente você tenha um respaldo necessário. A sua proposta de trabalho, ou seja, quando você vai enviar uma proposta de trabalho para o teu cliente, ela também tem que estar clara em relação às etapas e o que você efetivamente está oferecendo. A gente sabe que existe uma divisão entre aquilo que é projeto e aquilo que é acompanhamento de obra, lojas, enfim. Eu não vou nem entrar no detalhe de como você cobra, porque infelizmente isso na nossa área também não é uma coisa, não tem uma regra, né? E muitas vezes a gente sabe que as pessoas nem seguem minimamente uma tabela. Mas a tua proposta de trabalho para o teu cliente, ela tem que ser muito clara com relação aos itens que você está oferecendo. Então essas cobranças, essa forma de cobrar, ela tem que ser clara. Eu confesso que eu tô sempre reavaliando esse formato, né? A gente tá sempre procurando melhorar e entender aquilo que a gente pode nos processos, porque muitas vezes situações que você vai passar vão exigir essas mudanças, vão exigir sempre essas avaliações. Então no meu caso, eu tô sempre tendo ou estando antenada aquilo que a gente pode melhorar nos processos, na nossa forma de cobrar, no nosso contrato, nas nossas propostas. Os erros e os acertos, eles vão permear aí esse caminho. E tá muito claro essa divisão. O que é projeto e o que você vai entregar para o teu cliente, o nível de detalhamento que você vai entregar e aquilo que você vai oferecer como acompanhamento. É só na obra, é só nas lojas, é os fornecedores, você vai fazer ou não os orçamentos, porque, gente, tudo dá trabalho, né? Cada vez mais eu venho fazendo aí uma campanha de valorização da nossa área, até para que o nosso cliente entenda que a gente tem processos, que leva tempo, né? Você não consegue fazer assim tão rapidamente um projeto, porque existe o processo criativo, existe uma medição em loco, existe o tempo que você dedica para criar, para apresentar. Então eu acho que essas etapas, estando mais claras para o teu cliente e primeiramente que você tenha isso muito bem definido, vai ajudar aí toda essa relação entre a nossa área ser mais profissional versus o cliente entender isso. E aí eu acho que por fim, se você está bem alinhado
alinhada com os teus processos, com a tua forma de trabalho, sendo, né, essa profissional que você quer que o cliente te respeite, se você não tem essas etapas, você percebe como fica difícil a gente culpar o cliente, né? Se o que a gente está passando para ele não é aquilo que você gostaria de ter esse reconhecimento, vai ficar inviável realmente que a gente possa ter esse fortalecimento da nossa profissão. Eu acho que também existe algumas rixas aí que acontecem no mercado, que, enfim, não precisariam acontecer, mas hoje o meu apelo, a minha campanha é para que a gente não só se una profissionalmente, para que, né, as dicas possam ser compartilhadas. Hoje existem muitos grupos, inclusive, dos quais eu participo, e por isso eu resolvi fazer esse vídeo, né, porque o engraçado é que eu vejo sempre os profissionais reclamando das mesmas coisas, ou às vezes é o fornecedor, ou às vezes é até mesmo do cliente, mas que talvez não tenha entendido como você quis passar. Eu resolvi juntar esses temas para a gente bater esse papo por aqui. E se você também é profissional da área e quer compartilhar um pouquinho aqui com a gente, eu vou adorar também saber aí os seus desafios, e eu acho que vai ser enriquecedor aí pra gente conseguir fazer sempre um bom trabalho para o nosso cliente. Não poderia terminar o vídeo sem pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, compartilharem e dar um monte de curtidas. Também aproveita para ir lá conhecer as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e o nosso site, que a gente procura sempre atualizar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.